Lívia, bom, Aproveitando eu que faz aqui vou começar agradecendo já novamente a sua disponibilidade, aqui sempre contribuindo com os nossos chamados. A sua live, a sua aula sempre faz sucesso aqui entre os seguidores e fico feliz de você topar mais um convite. Eu vou te apresentar, mas mais assim por cima, o pessoal acho que já te conhece. A Lívia é bióloga, tem mestrado em Fisiologia Geral lá pelo IB, pelo Instituto de Biociências da USP, tem doutorado em Fisiologia Humana, é criazinha lá do ICB, igual a gente, fez uma parte do doutorado na Holanda, né, na Holanda, em Amsterdã, e lá também você fez um segundo doutorado, certo? Com ênfase em exatamente. neurociências, ela estava sem fazer nada, sem compromisso, decidiu fazer um segundo doutorado. Aí vira esse livrinho bonito, E ó. que Mas, lindo! E então ela tem uma linha de pesquisa bem grande aí nessa parte de neurofisiologia, a gente já falou aqui de melatonina, pineal, agora está indo mais para essa pegada de outras áreas de neuro, né, Lívia? E ela também agora ela é pós-doutoranda, parabéns. Lá do Instituto, a gente sabe como está difícil fazer pesquisa aqui, então ela é quase uma sobrevivente, é bem isso. né? E também tem experiência como professora, ministrou aí algumas disciplinas para medicina, para outros cursos da saúde. E hoje o nosso bate-papo, né, é um tema que me gerou muita. Eu tenho várias perguntas também, fora as perguntas que a gente separou, né? A gente deixou uma caixinha de perguntas para os nossos seguidores. O pessoal mandou algumas perguntas. E aí, quem está aqui na live e que quiser deixar pergunta também, vai colocando aqui embaixo que a gente depois vai discutindo. E o tema é memória e aprendizagem, né? E aí, assim, eu na hora que eu vi, eu falei, gente, como é que faz para a gente aprender mais e manter tudo na memória? Aí eu queria que você Ah, começasse dando uma definição, o que que é cada conceito, o que que isso engloba do ponto de vista fisiológico. então vamos lá, cara. Primeira coisa, né? Como que a gente aprende? O que é aprender? O que é aprendizado? Aprendizado é quando a gente adquire informações. E essas informações, elas podem ser úteis ou podem não ser úteis. Então, elas podem ser armazenadas para serem previamente utilizadas. Então, quando essas memórias são? Então, você tem o aprendizado, a consolidação daquela memória, e aí você usa ela através do comportamento. Você pode, por exemplo, eu posso dar um exemplo clássico de uma memória que todo mundo tem, que é o primeiro beijo, o momento que passou no vestibular. Todas essas informações são informações que a gente mantém ao longo do tempo. Mas, né, nós que somos de antigamente, quando não tinha o celular, aquela agenda que a gente nem lembra mais o número das pessoas, a gente precisava consultar o catálogo telefone e olhar que o número deixa eu ver, da pizzaria é 3721 1532. Só que a gente mantinha aquela informação só enquanto a gente discava. Então a gente tem tipos de memória diferentes, a gente tem memórias que vão ser formadas por um período curto de tempo, que elas têm uma necessidade de durabilidade menor, e a gente tem as memórias de longo prazo. Quando que a gente começa a formar a memória? Lá quando a gente ainda é embrião. O sistema nervoso da gente ele vai desenvolvendo e a gente tem esse acúmulo de informações sendo formado ao longo do tempo. Os primeiros anos de vida, eles são muito importantes para o desenvolvimento do nosso cérebro. É quando a gente está aprendendo o mundo. E são as experiências que vão moldar o nosso cérebro, que vão moldar esse processo de formação de memórias.
Porque, vamos lá, como que a memória forma? Eu sempre uso esse exemplo clássico, meus alunos sempre também vão se lembrar disso. A gente tem, quando a gente nasce, quem apresenta o mundo pra gente é mamãe, certo? Mamãe que nos leva pra rua para conhecer o mundo e tudo mais. E aí, Verdade. mamãe chega, né, conosco no colo, já em uma idade que a gente consegue verbalizar alguma coisa, e fala: filhinho, este aqui é o miau. E aí é aquele bichinho de 4 patas, peludinho, todo gracioso, e ele faz miau. E aí você aprende, mamãe mostra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, nossa, é o miau. A hora que vê na rua o bichinho, nossa, é o miau. Só que de repente, você passeia com a mamãe em outro lugar e fala: mamãe, mamãe, miau. Só que aí de repente o miau faz au, au. E aí não é mais o miau. Espera, como assim? Então você vai aprender que existem categorias diferentes de animais. Você vai entender que existem animais de 4 patas, que são peludos, mas um é o miau e o outro é o au-au. O miau tem a orelhinha mais pontuda, o cachorrinho tem a orelhinha mais caída, ou dependendo da raça que ele existe. Então, a gente vai formando as redes neurais, né? A nossa memória, ela tem um componente elétrico, né? Quando a gente fala do potencial de ação, é a forma como os neurônios comunicam-se, né? A gente tem uma parte elétrica, uma parte química e a gente tem uma parte proteica. Então, quando a gente fala nessa formação de redes neurais, a gente vai ter aquela informação: ah, é um gatinho. Gatinho, 4 patas. Aí depois vem o segundo nó, aquela informação química passou, elétrica passou, formou uma proteína, gerou a informação, é o gatinho. E aí depois aparece o cachorrinho, e aí você vai formando esse nó. Tanto que se a gente fizer um desafio aqui, pedir para todo mundo falar todos os animais que se lembra por 30 segundos, a gente vai ver um efeito bastante interessante, porque eles vão começar a listar um monte de animais e a gente vai pegar um padrão. Sempre vai aparecer cachorro, gato, aí depois aparece papagaio, aí vai hipopótamo, zebra. A gente agrupa, a gente forma conhecimento comparando coisas. Então, quando a gente tem isso esse... é uma coisa interessante. Essa construção dessa informação, desse conhecimento, ela está associada ao quanto a gente é exposto a isso? Porque é muito mais fácil você visualizar no dia a dia um gato, um cachorro, do que um hipopótamo e uma zebra. Isso tem a ver? Sim, a gente é exposto à quantidade de experiência que o nosso cérebro é exposto. Isso é importantíssimo para esse processo de formação de memórias mesmo. Então, a gente, quando falar, a criança tem que ver o mundo, tem que estudar, tem que ver as coisas, é justo por isso. Porque a gente nasce aprendendo e morre aprendendo. O cérebro da gente, ele está em constante modificação. Ele tem um conceito muito interessante para esse processo de formação de memórias, que é plasticidade neural. Então, quando a gente fala em memória, a gente está vendo justamente isso. Como que essa comunicação entre os nossos neurônios acontece e como que o nosso cérebro ele é altamente modificado. Por exemplo, Cá, se a gente pegar uma criança, eu estou vendo um Meoca aqui, meu amigo Edu, ele estudou um modelo de estresse na vida precoce. Então, seria equivalente a gente pegar uma criança de orfanato, uma criança que foi privada de convívio social, e você comparar isso com uma criança que tem todo o estímulo, tem escola, tem música, tem toda essa diferença. Se a gente for olhar essa criança quando ela chega na vida adulta, a capacidade cognitiva é totalmente distinta, né? A gente tem, então, um empobrecimento, a pessoa não tem esse grau de memória tão bom e também tem problemas no caráter emocional, né? Vai se desenvolver de forma errônea. Então, você pode ter depressão, você pode ter transtornos neuropsiquiátricos associados, e tudo isso também está relacionado com essa exposição a experiências em momentos em que o nosso cérebro ainda está desenvolvendo. O estímulo, então, acaba sendo o principal fator, né?
Sim, sim. E aí, cara, a gente também tem que pensar um pouquinho. Vamos lá. Então, se a gente está exposto a vários estímulos, igual agora, né? A gente está falando aqui, mas tem luz, tem os livros aqui no plano de fundo, tem um monte de coisa acontecendo. Tem dois filtros que são essenciais para a gente filtrar o que vai ser memorizado ou não. Um filtro importantíssimo é a atenção, né? Então a gente tem atenção no nosso sistema sensorial. Vamos lá. Estamos na baladinha e de repente aparece aquela pessoa que tem um potencial estético elevado. Você pensa, nossa, vai valer a pena. Adorei né? essa definição, Vai a focar a descrição. atenção, certo? Porque tá lá aquela balada, música, não sei o quê. Chegou a pessoa de potencial estético elevado para falar perto de você no seu ouvido. É óbvio que você vai escutar, porque você voltou aquela atenção porque é algo interessante. Então, esse mesmo princípio, ele se aplica no nosso dia a dia. Todos os estímulos que são saltitantes, por assim dizer, ou que são válidos, importantes, eles vão ser selecionados por esse filtro atencional. Então, esses estímulos passam pelo filtro da atenção e também pelo filtro da emoção. Tanto que todas as memórias que a gente tem associado a um componente emocional, a gente tem uma maior probabilidade de lembrar-se, de evocar aquela memória. Vamos lá. O cheiro do bolo da casa da minha avó. Sim. As primeiras vezes. Tudo isso que tem um componente emocional associado, ele é potencializado. Tanto que isso também forma uma memória aversiva. Aquele momento que tem aquela com música certeza. chicletes, sabe aquela música chicletes, tipo que se eu falar, ô Rita, né? O pessoal já começa, volta desgramada. Para mim é uma memória aversiva, porque eu não gosto da música, mas como é aversivo, a gente fica lembrando. Então as coisas ruins, os traumas, eles também são lembrados porque eles são reforçados pela emoção. A emoção pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, quando você tem essa entrada de estímulo, a gente tem os nossos sistemas sensoriais, né, que vão transformar isso numa informação, numa linguagem, né, que vai ser entendida pelo sistema nervoso, que são os potenciais de ação, e através da propagação desses potenciais de ação, a gente vai ter essa informação traduzida em uma língua que o nosso cérebro vai, então, processar e vai dizer, essa informação é importante ou não é importante. A gente tem um sistema de memória que funciona justamente nesse momento, que a gente chama de memória operacional. É uma central executiva que vai falar, olha, eu lembro disso aqui, isso aqui é importante para mim, saber que ATP é a fonte de energia dentro do nosso corpo, opa, isso é importante lembrar, então eu vou me lembrar disso. Agora, saber que o delta-piruvato é convertido em... Não, dependendo do momento. Passou a prova de bioquímica, não vai ser tão relevante assim. Desculpa aí, Nutri, eu sei, você vai ficar brava, mas né, só uma brincadeirinha. Na verdade, esse grau de importância, ele é muito individual, né? Ele é extremamente individual. Então, você deu 2 exemplos da área de biológicas, mas para quem é um engenheiro, para ele não interessa em que o piruvato vai ser transformado. Exatamente, né? Mas você pode pensar que dormir 8 horas por dia é uma informação que é importante para a saúde de todo ser humano. Logo, sim, é importante que a gente se lembre que dormir é essencial para a saúde. Então, existem essa central executiva que vai tomar essa decisão, se essa memória ela precisa ser usada, ela vai ser consolidada, que a gente vai falar, né? Então, ela pode se tornar uma memória de curto prazo, que é, por exemplo, o que você almoçou ontem, ou a sequência de palavras que a gente está lembrando para formar essa frase, ou aquele exemplo de discar o telefone, né? Ou lembrar se você desligou ou não desligou o fogão, a chave. E a gente tem os sistemas de longo prazo, né? As memórias que se formam de longo prazo. E dentro disso, Cá, é importante falar que a gente tem sistemas distintos de memória de longo prazo. A gente tem memórias que são as memórias que a gente diz implícitas.
Essas memórias são as memórias que a gente faz, mas não sabe como a gente faz. Vamos lá. Andar de bicicleta. Quantos tombos foram necessários para que você conseguisse pegar a bicicleta, saber qual é o ângulo do seu corpo, qual que é a velocidade que você tem que empregar para você andar na bicicleta? Então, é o treino repetitivo que faz com que a gente adquira aquela informação. O dirigir, por exemplo, né? A primeira vez você fica, nossa, pedal, para que serve isso? Eu tenho que olhar o retrovisor. Como é que você vai conectar todas as ações? Exatamente. Então, o nosso cérebro, ele trabalha dessa forma para que você aprenda, que a gente vai chamar de aprendizado motor, ou memória implícita, tá? E a gente tem um segundo sistema, né, que seria a memória explícita. Aí a gente tem a memória episódica. Tiradentes fez parte da Inconfidência Mineira. É uma informação que nós, brasileiros, temos como cultura. Mas pode ser que a gente lembre do JFK lá nos Estados Unidos como presidente. Então, existem memórias culturais, né? Conhecimentos de mundo gerais. A capital da França é Paris. Ou as nossas memórias autobiográficas. O dia do nascimento do meu pai, o dia do nascimento da minha mãe, quando eu viajei, toda essa construção que você consegue verbalizar a memória é o que a gente vai chamar de memória explícita. Então, tem vários temas. Você tem memória espacial, você tem memória de linguagem, existem vários tipos de memória que a gente pode falar sobre. Uma coisa que você comentou e que ficou aqui martelando na minha cabeça com relação à lista telefônica, né, que a gente tinha que procurar. Eu lembro disso, era a lista telefônica e o guia para andar na cidade, para dirigir. Quando a gente pensa que antigamente a gente sabia o número, né, da casa, sei lá, da mãe, da avó, do namorado, meia dúzia de números de telefone você sabia. Hoje, pelo menos comigo, é uma coisa que acontece sempre. Se alguém pede o meu número de telefone, eu preciso parar para lembrar o meu número de telefone. Então, assim, essa questão da memória é uma coisa que vai sendo meio que construída e desconstruída a todo momento. É isso. Porque a partir do momento que eu tô com o celular na mão, eu não preciso saber o número de ninguém, né? Eu basicamente nem preciso falar com as pessoas, eu mando o WhatsApp. E aí você vai esquecendo essas informações que você não vai usando, né? E em algum momento você vai adquirindo outras. A sensação que eu tenho é que a gente vai reciclando essas memórias. É isso, Lívia? Sim. E, cá, a gente tem que pensar no cérebro como a gente pensa na pessoa que vai à academia, tá? Se você está na academia todo dia fazendo exercício, o seu músculo vai crescer, vai ficar, né, torneado. Opa, acho que a conexão da Lívia Travou? Lívia deu uma travada. Vamos falar de novo do músculo na academia? Sim, desculpe. Quando a gente tem o cérebro como músculo, a gente tem que pensar que se você vai à academia e você está usando todo dia aquele músculo, você vai ficar musculoso, vai crescer, vai ficar tudo bem. Agora, se você deixa de usar, vai deixando de usar aos poucos, você acaba perdendo aquela musculatura. O mesmo é para a memória. A gente sempre tem que tentar usar ao máximo a nossa capacidade de memória. E hoje o Google, a agenda do celular, né? Tudo isso acaba fazendo com que a gente não force tanto essa nossa capacidade. Né? Então, é muito importante que a gente faça exercícios para a nossa memória, que a gente, de fato, estimule o nosso cérebro. Né? Uma coisa que eu também já vi relatos foi, por exemplo, uma pessoa falava um idioma muito bem, assim, praticamente nativo. E aí essa pessoa sai, de repente morou fora, volta, enfim. Passa um bom tempo sem praticar, não que ela desaprenda, mas ela vai esquecendo, né? Ela vai perdendo um pouco de vocabulário.
Então, acho que cai muito dentro do que você está falando, de que mesmo que você já tenha uma informação ali que está consolidada, em algum momento, se ela não é utilizada, ela fica meio adormecida, é isso? Sim, a gente tem que pensar que a gente vai ter as redes neurais, e aí a gente tem, né, toda essa conexão, e você tem os pontos, os nós que vão ser mais usados ou menos utilizados. E na mesma proporção que a gente forma memórias, a gente também está esquecendo. O nosso cérebro, ele também tem uma capacidade limitada, né, diante de todas essas informações que nós temos. Então, quanto mais aquele estímulo ele passa, quanto mais aquele sistema ele é ativado, menor é a chance que você esqueça. Então, é por isso que a gente fala dessa importância ou relevância da informação para que a gente mantenha aquela memória. Então, a gente tem formas de lembrar coisas. Por exemplo, fotografias. Fotografias são um quadro perfeito de um momento que aconteceu da sua vida. Aconteceu. E quando você olha aquela fotografia, você é capaz de relembrar e ativar tudo o que aconteceu naquele momento. E aí você se lembra por que você estava com aquela roupa, qual que era aquele evento. Então são coisas que a gente vai ativando, né? Então a gente tem como ter essas memórias um pouco mais silentes, vamos deixar assim, stand-by. Elas estão ali guardadinhas. Sim. E se a gente consegue, algum desses nós da rede, acessar isso, a gente consegue trazer de volta aquela informação. Sim. Entendi. Não, achei ótimo, assim, essa... é verdade. É que tem muita gente que não quer acessar, né, essas memórias. Exatamente. Então, quando a gente vai na terapia e a gente volta lá naqueles nossos traumas da nossa criança imatura, a gente está realmente voltando naquelas redes para reconstruir e ressignificar. Verdade. E a coisa mais linda, né, é que se a gente pensar, a gente é o que a gente sente e o que a gente lembra. Então, tudo que a gente consegue ressignificar disso, né, de entender isso enquanto indivíduo, a gente está se relacionando melhor com o mundo, né? Com certeza. E é bem o que você falou, na verdade, tanto o estímulo quanto a importância que você dá para aquela informação e que vai ser ou não consolidada em memória, isso é muito individual, né? Às vezes você tem, aí, falando um pouco dessa questão de terapia, pessoas que passam por situações que são mais difíceis, mas que enxergam de outro jeito. Então, essa percepção das situações e das informações é completamente individual, né? Então, mas é muito... Você falou a palavra-chave, percepção, né? É exatamente tudo aquilo que o seu conjunto de neurônios produz. O mundo, a realidade que cada um vive é única, assim como as memórias. Sim, verdade, muito legal. Achei ótima essa introdução que você fez, praticamente perfeita. Vamos para as perguntas, Lívia? Claro, bora lá. Tem uma que eu vou pular a ordem. Olá. Você vai, eu acho que você vai. Tem uma que muito me interessa, que mandaram, e que, assim, eu tenho tentado entender o porquê que isso acontece, você pode tentar me ajudar. Por que quando a mulher está grávida, ela fica esquecida, ela perde a memória? Eu não sei se a palavra perde a memória, mas ela fica completamente... Parece que tem uma névoa, né? Parece que tem uma névoa. Parece que, assim, a sinapse não está acontecendo. Por quê, cara? Porque você tem que pensar, né? O que é a gravidez? O que é a gestação do ponto de vista biológico? Né? A gente segue uma evolução. O nosso cérebro, ele é programado para as nossas necessidades. Suprir o meu alimento, como que eu estou de sono, como que estão as minhas necessidades fisiológicas. Só que a gravidez, a lactação, é aquele momento que a sua demanda metabólica muda completamente, porque agora você tem que passar os seus genes adiante.
eles são muito valiosos. Então, você vai investir toda aquela sua energia em cuidar da sua prole. E para cuidar da sua prole, para cuidar do seu filho, o seu cérebro muda. A gente tem o maternal brain, a gente tem o cérebro maternal. E para que a gente possa ter essa atenção para que qualquer choro você desperte, a atenção para você reconhecer que é o choro do seu neném, não é qualquer outro barulho, para você identificar as expressões faciais, o que cada uma daquela expressãozinha, aquele chorinho, o que é cada um, se é fome, se é dor de barriga, outra sim, fralda, né? Você tem, então, essa potencialização dessas vias neurais. E para potenciar essas vias neurais, muitas vezes a gente tem uma perda de massa cinzenta. O cérebro da mulher, quando ele passa por esse período de gestação, você realmente tem uma flutuação, né, na quantidade de massa do encéfalo. E isso depois você recupera, porque energeticamente, naquele momento, você não precisa lembrar que Van Gogh é um pintor holandês maravilhoso. O que importa para você é lembrar, meu filho está com fome daqui a 2 horas, é hora de amamentar. Então, a gente tem essa transformação. Na verdade, o foco da atenção muda, isso. Né? Isso. E aí você também tem o número de novos neurônios que são formados no encéfalo adulto, ele também flutua durante a gestação e a lactação. Então, isso, né, a gente pode ter uma diminuição desses neurônios no hipocampo. Se a gente fala em hipocampo, a gente está falando da estrutura neural mais importante para o processo de formação de memórias. Então, você vai ter um prejuízo significativo em memória se você tem uma diminuição nessa estrutura neural, que é o que acontece durante esse período de gestação e lactação. Então, os primeiros 2 anos, 1 ano e pouquinho é normal, tá, Cá? Fica tranquilo, tá tudo bem. E quando a gente não se recupera? Recupera, Cá, recupera. Fica tranquilo. É só estimular. Quanto mais estímulo, a coisa... Porque é uma coisa que vira até piada, né, entre as grávidas. Ai, tá gestonta, tá viajando, tá sempre, não sabe de nada. Mas é uma coisa assim, que se você for pensar até do ponto de vista de evolução, é primordial para que ela consiga cuidar, né? Apesar de todo mundo achar que as mulheres conseguem fazer tudo, elas precisam direcionar. Então, bom, se eu vou ter que cuidar da minha cria, da minha prole, vou ter que ter, sei lá, esses instintos mais aflorados que você falou. Então, realmente, assim, é impressionante que você acorda quilômetros quando o bebê faz né? Você tem essa atenção. E aí você não tem como, você vai direcionar, né, o teu, sei lá, a tua energia cerebral para esse tipo de situação, né? Sim. E eu não tinha pensado na lactação, mas a questão energética é muito extenuante, né, amamentar. E a questão de você ser privada de sono, isso também interfere, né, Lívia? Também. Isso, eu ia chegar exatamente nesse ponto, Cá. O que acontece? Quando a gente tem a criança ainda sem o ritmo biológico, ainda sem produzir melatonina, ela está nesse momento que ela acorda frequentemente, ela não tem o horário de dormir, e a mãe vai junto, né? Sim. Só que a mãe já tinha um ritmo de, sei lá, 20 anos, pelo menos, com o horário de dormir. O que acontece durante o sono, né? A gente tem um estágio de sono que a gente vai chamar de sono REM, né? Que é o movimento rápido dos olhos. E quando a gente entra nesse estágio REM, quando a gente está no sono profundo, que a gente sonha, para que a gente dorme? A gente dorme para o nosso cérebro tirar as impurezas, todos os lixos metabólicos que foram gerados, e a gente tem uma reverberação do que aconteceu do nosso dia. Então, esse momento é um momento que vai ser importante para a gente consolidar as nossas memórias. Então, muita gente pensa que durante o sono é como se o nosso cérebro tivesse desligado. Não, ele não está desligado, ele está mais ativo. E ele está mais ativo justamente para a gente poder ter esse processo de consolidar, formar memórias também.
né? Reforçar essas memórias. Então, a mãe também prejudica por isso, né? O Sim. momento que ela precisa ter para aquela informação ser de fato consolidada, ela acaba tendo uma fragmentação, né? Com certeza, o impacto na concentração é imenso, assim, é muito, a gente fica muito viajando. E me diz uma coisa, tirando as gestantes, né? Então, que seria essa questão de, na verdade, mudança do foco, né? A gente tem uma atenção maior para uma situação e que depois isso, teoricamente, voltaria a funcionar normalmente, já emendando uma outra pergunta. Por que os idosos perdem a memória? Mas, assim, isso é uma coisa independente de Alzheimer, de algum tipo de demência. Tá, o declínio cognitivo, independente de demências ou patologias, ele é um processo natural. Assim como a gente vai perdendo musculatura, assim como a gente vai perdendo, né, todos os outros componentes do nosso corpo, a gente tem que pensar que a gente está gerando muito estresse oxidativo ao longo do tempo. E esse estresse oxidativo ao longo do tempo vai causando a neurodegeneração natural. Então, a gente vai ter a ativação de vias de morte desses neurônios por um processo natural. E aí, já aproveitando e já entrando nas patologias, quando a gente tem, por exemplo, o Alzheimer, né, que a gente vai ter a deposição de placas de beta-amiloide, uma proteína que tem dentro da estrutura do neurônio, e aí isso sofre uma desregulação de alguma forma e começa a acumular nos neurônios. E aí esse neurônio vai e perde a função dele. Então ele entra no processo de morte. Só que a gente tem que lembrar que o neurônio, ele está aqui, mas lembra que ele participa de uma rede neural? Então, um neurônio, ele está projetando para mais de 10 mil neurônios, que estão projetando para outros mais 10 mil neurônios. Então, a gente tem uma rede gigante de neurônios que dependem daquele neuroninho, que passou aquela informação. Então, o que acontece? Não morre um neurônio, morre uma cadeia de neurônios, morre uma quantidade de informações que estavam armazenadas. E uma das regiões que é mais acometida pelo processo do Alzheimer é a região hipocampal. O hipocampo é quem vai consolidar memórias. Peraí, mas consolidar? Que coisa estranha. Porque a pessoa que está com Alzheimer, ela lembra do que aconteceu, mas ela não lembra das coisas novas. Por quê? Na memória recente, né? Por quê? Porque a gente tem sistemas de memória diferentes, né? Essa formação de memória de longo prazo, essa informação ela já passou pelo hipocampo e ela vai estar espalhada em todas as outras regiões do cérebro, nos outros córtex, né, que a gente vai chamar de enagramas, né, onde essas informações ficam espalhadas. Não existe uma área de memória no cérebro. Essas informações elas vão estar em todas essas redes neurais. E aí, o que acontece? O hipocampo é quem vai dizer essa informação é crítica e precisa ser guardada. Então, se você colocou lá o fogo aceso, mas o hipocampo não vai te lembrar que é importante você lembrar que o fogo está aceso, você não vai ter aquela formação. Então, é como se você tivesse naquele filme da Drew Barrymore, como se fosse a primeira vez, todos os dias. Então, tem essa perda dessa capacidade de manter essas informações de curto prazo, justamente porque o hipocampo, que é esse centro de consolidação de memória no nosso cérebro, está prejudicado. E você pode ver, né, um caso clássico que a gente tem na neurociência é o paciente HM, que tinha epilepsia desde criancinha e passou por uma cirurgia no lobo temporal. E aí, nessa cirurgia do lobo temporal, foi extraído parte do hipocampo, né? Todinho, praticamente. Então, ele conseguia se lembrar das coisas que aconteceram no passado, mas ele não formava novas memórias. Entretanto, qualquer coisa motora era lembrada. Qualquer aprendizado motor, ele ainda era capaz de executar. Por exemplo, a Torre de Hanoi, que são umas
umas tirinhas que você tem que colocar em ordem, como se fosse a ordem que você faz o cubo mágico, tá? Uma sequência de movimentos que você atinge o objetivo. Ele era capaz de aprender, como qualquer pessoa normal. Então, esse aprendizado motor, ele não depende do hipocampo, ele depende de outras áreas do cérebro. Então, a gente tem sistemas distintos também A em gente tem relação a... penetra aqui hoje. Tô vendo. Tô quase, vou chamar melatonina daqui a pouco. Esse comentário que você fez a respeito do Alzheimer era uma das outras perguntas que a gente tinha aqui, né? Relacionando o porquê das pessoas perderem a memória recente. Porque em algumas situações do paciente com Alzheimer, a gente vê que ele lembra de coisas lá da infância dele, né? Em alguns momentos, e depois ele não lembra se ele comeu há 1 hora atrás, né? A refeição. Então, essa era uma pergunta que aí você já respondeu lindamente. E aí, assim, isso falando muito, né, então, de memória, de perda de memória, como que a gente migra ou direciona essa memória em algumas situações da vida, como gestação, lactação. Agora, puxando mais para a parte de aprendizagem, por que, por exemplo, a gente tem... É uma pergunta clássica, né? A gente sempre tem a sensação que o outro aprende mais rápido que a gente. Por que tem essas pessoas que, teoricamente, têm uma facilidade maior de aprender, outras pessoas precisam ser expostas mais vezes àquela informação? O que acontece aí? Bom, vamos lá. Primeira coisa, aprender rápido não necessariamente quer dizer aprender melhor. Isso é uma informação importantíssima a ser dita. Isso é uma das questões que ainda são aquelas rugas não respondidas pela ciência, que a gente ainda está construindo o conhecimento sobre, mas o que pensa-se? Quais são as hipóteses que existem sobre isso? A gente tem a possibilidade de que pessoas tenham uma facilidade maior à exposição. Por exemplo, uma pessoa precisa de uma exposição e a outra precisa de duas, que são aquelas formações dos nós neurais que a gente comentou. Então, por que a gente fala que como que você aprende as coisas? Como que é mais fácil de você memorizar coisas, repetir coisas, escrever coisas? Todos o processo que você tem de reverberar a informação, isso faz com que o seu aprendizado seja melhor. Então, assim... Isso para qualquer um? Para qualquer um. Para qualquer um. Então, quanto mais a gente flexibiliza a forma como a gente pensa sobre as coisas e como a gente repete, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como eu estudo. Eu sempre faço mapas mentais. Tipo, eu sempre faço resumo. Alzheimer, beta-amiloide, hipocampo, diminui neurogênese, aumenta a inflamação, resistência insulínica. E aí eu tenho uma cor para cada uma dessas coisas. Alzheimer é amarelo, beta-amiloide é marrom. Eu sempre associo com outras coisas. Então, geralmente, quando você faz acrônimos, quando você faz resumos, ou quando você tem esse método, né, de tentar entender a figura maior e sintetizar, você está aprendendo. E uma coisa que é muito legal, assim, é que você só aprende quando você é capaz de explicar. A forma de aprendizado é essa. Então, é um processo que você tem que passar pela repetição, simplificação e como que você... Tradução. Evoca. Exatamente, como que você traduz aquele conhecimento. Então, para o conhecimento ser útil, ele precisa ser traduzido e ter uma aplicação. É assim Quando que o nosso cérebro vai excelente. Quando você fala dessa questão de mapa mental, resumo, cada um acaba desenvolvendo o seu método, né? Mas eu, por exemplo, eu sempre fui muito do resumo, e eu sempre falei isso para os alunos, como é que você fazia quando você estava na... Gente, para mim eu sou o resumo, até hoje. Vou fazer uma aula do zero, eu tenho que fazer um resumo, para depois ir organizando como é que eu vou montar slide e tal. E uma coisa que eu já vi muito, né, é que quando a gente trabalha com relação à aprendizagem, algumas questões mais ativas,
a chance da gente reter essa informação é maior. Então, por exemplo, se eu só escuto uma pessoa falando, eu vou reter tantos por cento depois de, sei lá, 2 horas e tantos depois de 3 dias. Se eu faço algum tipo de interação, então, eu escrevo e escuto, eu, sei lá, escuto, falo e não sei mais o quê. Então, quanto mais mais sentidos a gente envolver naquele processo, maior é a retenção. É isso mesmo, Lívia? Sim, tanto que a gente tem hoje dentro da educação, né, a vertente da metodologia ativa, que é justamente tentar fazer com que a gente tenha a união de todos esses fatores que vão colocar o aluno no centro da aprendizagem, para que ele seja capaz de interagir das diferentes formas, ouvir, escutar, sintetizar e transmitir. E aí sim ele consegue ter aquela formação de conhecimento, aquela construção lógica do conhecimento para que se faça sentido. É bom a gente aprender através. Agora, se a gente pensar, né? Você começou falando que aprender mais rápido não necessariamente aprender melhor. A gente pode falar que muitas vezes a pessoa, não sei se entende, mas assim, ela processa aquela informação, porém o tempo de retenção ou de... retenção é menor. A pessoa não consegue evocar na mesma quantidade. Ela estuda para a prova e daqui uma semana ela não sabe mais nada sobre o tema, mais ou menos isso. Exatamente. Quem ficou fazendo um resuminho, quem estudou, se passar 2 anos aí de repente aparecer uma disciplina que fala sobre aquilo, a pessoa lembra. Essa é uma informação que realmente é bastante interessante. Como e por que Porque, essas na verdade, pessoas... a retenção é o que vai importar, né, no final. É a retenção dessa informação. Essa consolidação que você fala. Exatamente. O tanto que a gente retém, o quanto que a gente evoca, o quanto que a gente usa daquela informação. E eu tenho mais 2 perguntas que o pessoal tinha já mandado aqui na caixinha. Por que as crianças aprendem tão rápido? Eu acho que um pouco do que você falou lá no começo, né? Dessa questão dos circuitos neurais estarem aí em processo loucos, né? No processo de formação. Então, você bota uma criança, sei lá, para contato com outro idioma, ela aprende da noite para o dia de maneira supernatural, e não só isso, né? Tudo praticamente, tudo que você estimula numa criança, ela aprende. E aí tem a ver então com essas conexões aí neurais que estão a 1000, é isso? Isso, a gente vai chamar isso de período crítico de desenvolvimento. Então, quando a gente tem esses períodos críticos de desenvolvimento, que é a vida precoce, vamos falar até 2 anos de idade, primeira infância, a gente está falando do momento máximo de conexões neurais. É quando o cérebro está conhecendo o mundo e vai formando a sua ideia de mundo. Então, é quando se formam nossas emoções, é como se forma o que a gente acredita de mundo. Então, o que é interessante, né, do ponto de vista a criança, ela está no momento em que ela tem de ser exposta a tudo. Né? E ela vai aprender isso com facilidade, porque o nosso cérebro ele também tem essas janelas temporais, igual você falou o idioma. Se você começa a alfabetizar a criança em outro idioma, fonoaudiólogos sempre têm um tempo específico que eles dizem que é melhor, que a gente tem que, né, ter o conhecimento de língua primeiro, antes desses sons todos, mas em geral a criança ela faz todos os fonemas de outra língua sem nenhuma dificuldade. Agora, tipo, eu fui aprender o inglês lá na faculdade, enquanto estava na faculdade. Minha pronúncia é a treva, mas, né, sai. Mas se você pega, por exemplo, a minha irmã, que tem inglês desde pequeno, ela fala como nativo. Então, o aprendizado, ele também tem momentos que a gente tem maior facilidade para certa coisa ou não. E a infância o ponto máximo de aprendizado. E assim, né, quando você fala da questão de aprendizado aí, e nesse período, né, até os 2 anos, esse ápice, ou na verdade, eu acho que é a questão da velocidade de desenvolvimento do sistema nervoso, nunca vai atingir, né, essa velocidade desse período.
E puxando um pouco para a nutrição, a gente fala muito, né, dos 1000 dias de vida, que começa lá na gestação e se estende até os 2 anos de idade da criança, e como alterações ou déficits nutricionais têm impacto diretamente nesse desenvolvimento neurológico, e muitas vezes a criança ela vai ter uma redução da sua capacidade cognitiva que não é recuperada, né? Depois fica mais velho, beleza, volta a se alimentar bem, mas esse déficit cognitivo, essa perda que ela teve ali, é uma coisa que se leva para o resto da vida, por conta desse boom, né, das conexões neurais e do sistema nervoso nessa primeira infância. E é o momento em que o hipocampo e a amígdala, que é o centro da emoção, a amígdala, e o hipocampo, o centro da memória, ainda estão em desenvolvimento. É quando eles vão acabando o seu processo de maturação. Então, por isso que esse é o período muito crítico para a aprendizagem, para emoção. Então, componentes de nutrição, estresse, estímulo, isso é crítico. E infelizmente, ou felizmente, né, dependendo da situação, isso vai se estender, a sequela, o resultado disso vai se estender aí ao longo da vida, né? E aí, assim, mudando completamente de crianças e aprendizado, veio uma pergunta que eu achei muito interessante a respeito da Covid-19. Então, como que a Covid, como e por que a Covid pode levar a perdas de memória? Eu particularmente achei interessante essa pergunta, porque quando a pandemia começou, a gente só ficava olhando muito para as repercussões aí de pulmão, né? As repercussões respiratórias. Depois a gente foi vendo que tinham repercussões renais, e aí isso foi aumentando. Eu trabalho com reabilitação e a gente vê muitas repercussões aí nessa parte de mobilidade e tal. E essa pergunta sobre a memória, eu falei, nossa, que coisa interessante. Eu não tinha visto, ou pelo menos não tinha ouvido ainda, essa questão associada a possível perdas de memória do paciente pós-Covid. Fala pra gente um pouco sobre isso, por favor. Vamos começar, que essa questão é bem interessante, bem quente. Hot topic. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente tem lá a pessoa que perdeu o olfato, diminuiu o olfato, diminuiu o paladar, o que isso está dizendo pra gente? Que os nossos sistemas sensoriais já estão sendo afetados, né? Sentido é algo que depende de processamento no cérebro também. Depende dos receptores que recebem essa informação e depende do processamento que a gente tem em outras áreas. Tudo bem. Então, o vírus que entrou lá no nariz, ele vai passar pelo bulbo olfatório, que é uma região super rica em dopamina. Dopamina, aquele neurotransmissor que está relacionado com prazer, com a motivação, com tudo isso, ele também já começa a ser um pouquinho desequilibrado. E esse vírus, ele tem uma capacidade, né, de se ligar a esses receptores ACE tipo 2, ele também tem uma questão vascular, então ele consegue vencer a barreira hematocefálica, que é aquela barreira que impede que patógenos vão em direção ao nosso cérebro, porque afinal é o órgão crítico para a nossa vida. E o que acontece? A gente tem a chegada desse vírus no nosso cérebro. No nosso cérebro, a gente tem algumas células de defesa, que são as microglias, que vão tentar atacar esse vírus ferozmente. Só que esse processo vai gerar uma inflamação, né? Então a gente vai ter uma inflamação no cérebro. Mas espera, como que isso afeta a memória? A gente está afetando o córtex, que é a região onde essas memórias são guardadas, lembra? E a gente também afeta o hipocampo, que é aquela região importante para o processamento da informação. Ok, mas por que a gente está com falta de atenção? Por que tem essa percepção que você não consegue mais tomar decisão, que você está lento, que está lentificado? Porque a gente tem essa neuroinflamação
generalizada, e isso também atinge o córtex pré-frontal, que vai ser responsável pelas nossas funções executivas. Então, funções executivas, a gente está falando de tomada de decisão, aquela memória de trabalho que eu te falei, que é aquela importante para decidir, opa, essa informação tem que ser guardada ou não tem que ser guardada, preciso disso ou não preciso disso. Então, quando a gente tem essa inflamação, a gente também está diminuindo a neurotransmissão. Toda a rede do nosso cérebro, ela está sendo afetada. Então, quando a gente pensa, né, nas consequências neurológicas da COVID, a gente tem essa síndrome desexecutiva, né, que é essa perda das funções executivas, perda de atenção, perda de memória, e isso tem efeito de longo prazo, cara. A gente está tendo um aumento de incidência de ansiedade, depressão, outros transtornos neuropsiquiátricos que também estão relacionados com essa neuroinflamação e todas as suas repercussões. E é importante falar, cá, que essa síndrome, ela é multissistêmica, é uma inflamação que está afetando o pulmão, está afetando todo o corpo. E quando ela chega no cérebro, ela também vai ter repercussão. O que acontece com o paciente que tem a COVID? Ele não vai ter uma baixa na saturação? Não vai ter uma hipóxia? Sim. Qual que é o órgão que mais consome oxigênio no nosso corpo? O cérebro, sim. O grande chefe, o cérebro. Então é lógico que as funções vão ser atingidas. Tem um estudo que vai ser referência no mundo, que está sendo feito aqui no INCOR de São Paulo, né, aí na verdade, e eles fizeram realmente esse estudo de longo prazo do que acontece com a memória de pacientes que tiveram COVID. Antes, quando começou a pandemia, o pessoal estava tendo delírio, convulsão, síndrome de Guillain-Barré, que é quando você sofre a desmielinização de neurônios, né? Então, neurônio. E por aí vai. E isso tinha acontecido mais em pacientes graves, quem passou pela intubação, né? Só que o que aconteceu? Ao curso, né, da pandemia que a gente está vivendo e a ciência evoluindo junto, a gente foi descobrindo que mesmo pacientes leves, que nem tiveram a perda de paladar ou nada, eles também têm essas perdas de memória, eles também têm essa dificuldade de concentração. Então, aqui no Brasil, tem um estudo com mais de 416 indivíduos que eles estão fazendo um teste, um joguinho de memória e vendo quais dessas funções executivas foram prejudicadas nesses pacientes com COVID. E aqui, é muito importante salientar, Cá, que isso está acometendo crianças e que a gente tem que colocar a consciência de papais e mamães que as crianças também precisam usar máscara. As crianças também são acometidas pela COVID e a gente não sabe qual é a consequência de longo prazo disso. Na verdade, né, quanto mais a pandemia se estende, mais os pesquisadores vão entendendo como que o vírus age, né? Porque assim, é o que eu falei, antes era aquela coisa só voltada para o prejuízo respiratório, aí você vai vendo que o vírus ele vai atacando os outros sistemas, então sistema nervoso, renal, enfim. E você não consegue ainda ter uma sintomatologia fechada, porque cada um manifesta de uma maneira, e é o que você falou. Às vezes você tem prejuízo de memória, prejuízo de sistema nervoso, em pessoas que teoricamente não apresentaram o quadro mais grave, né? Então é uma coisa muito, muito nova. Então, assim, não dá para você imaginar como as pessoas vão reagir, porque cada vez mais a gente vê. A única coisa, acho que a única certeza que se tem é essa inflamação que o vírus causa, né, nos diferentes sistemas, mas cada indivíduo reage de um jeito, cada indivíduo apresenta um quadro leve, moderado, grave, gravíssimo, né, e fica com determinadas sequelas. Então é uma coisa que realmente o que você falou, assim, faz total sentido. A gente precisa se cuidar, porque a gente não sabe como a gente reage, né, se for infectado. Então é bem complicado, bem complicado. E é bastante
esperado, né, Cá? Por exemplo, eu fui buscar um pouquinho de literatura aqui e tem casos de crianças de 10 anos tendo AVC em consequência de uma Covid já curada. Então a gente não é capaz de prever o que acontece. Esse é o grande medo com esse vírus, né? Sim. Quando a gente teve a pandemia da gripe espanhola, teve uma chamada doença do sono, que as pessoas ficavam presas dentro do corpo depois de ter essa pandemia, que mais tarde foi se descobrir que era aquela síndrome do cativeiro, que é quando a pessoa está consciente, né? Ela tem consciência, mas ela não consegue responder a nenhum estímulo. Então, isso porque o vírus ficou latente e, de repente, né, teve essa super inflamação e toda essa perda de consciência e afins. E isso também é uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Exatamente. A gente não consegue prever. E eu acho que a grande questão é você não conseguir saber o resultado a longo prazo, né? Porque se a gente está falando aqui de memória e aprendizagem, você fala, tá, pode ser uma perda de memória transitória, temporária, né? Mas você não sabe se esse dano, de repente, pode ser irreversível, né? Então, realmente, essa pergunta, assim, eu achei bem interessante. Eu queria ver se o pessoal que está aqui assistindo a gente tem alguma outra dúvida ou alguma pergunta para fazer aqui para a Lívia a respeito de memória. Quer saber um pouco mais sobre essa relação da memória com o Covid ou de outros temas aí associados à memória e aprendizado? Acho que a gente... Deixa eu olhar, deixa eu descer aqui. As mães aqui que estavam assistindo estão dizendo que ainda tem jeito, então, de recuperar. Depois que voltarem a recuperar a inteligência. Ok, dormindo, vai estar tudo lindo. A hora que baixarem os hormônios que têm influência nesse momento, vai ficar tudo bem. Fiquem tranquilos. O Fernando aqui, o professor Fernando Rodrigues, fez um comentário. Atenção plena modulada pela necessidade. É bem legal, sim, né? A gente ter esse conceito mesmo em mente, que na verdade, em algum momento a gente não vai ter uma atenção direcionada para uma coisa porque a gente está tendo para outra, né, pessoal? A gente é ser humano. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Aprender rápido, coisa que eu preciso para as provas. Ih, todo mundo, gente. O problema é que depois esquece. Sim. É complicado. Um melhor aprender professor devagar e reter esse conhecimento, vale mais a pena. A Isabela está comentando que você está salvando os professores de metodologia ativa, que muitos não entendem. O professor não quer ensinar, ele dá metodologia ativa. É melhor para vocês, pessoal. É baseado na neurociência, a metodologia ativa, né? Neuroeducação envolve neurociência. Então, sim. A Isa tinha deixado uma pergunta que você já respondeu sobre o vírus atravessar a barreira hematoencefálica. Acho que conseguimos responder todas. Mais perguntas, pessoal? Acho que foi super didático. Acho que você pegou um tema que é difícil. Para mim, neuro é tudo difícil em neuro. Neuro é tranquilo. É só esse em neuro. Tranquilo. É que eu tô com o meu hipocampo tá em stand-by, por isso. Você tá numa fase importante aí, né, de energia, preparando para mudar para o cérebro maternal parte 2. Então acontecem essas coisas. Tem uma pergunta interessante aqui, Lívia. Em relação ao exercício físico e melhora de memória, você já leu alguma coisa a respeito? Bom, eu tenho uma tese de mestrado sobre isso. A gente pode falar a respeito disso. O que acontece? Quando a gente tem exercício físico, né, a gente aumenta, obviamente a gente tem toda a melhora na condição de saúde, né, em diversos parâmetros, mas voltando para o cérebro, a gente tem um aumento de fatores neurotróficos que vão estimular o crescimento de novos neurônios, esse processo bonitinho aqui que chama neurogênese.
quando se formam novos neurônios, e isso aumenta a nossa capacidade de memória. A gente tem um aumento o processo de angiogênese, então a gente leva mais vasos para o cérebro, irriga mais o cérebro, aumenta Mais a quantidade oxigênio. de oxigênio.